O macaco está sozinho em sua caverna, a tela brilhando em seu rosto como um sol falso. Cada clique promete-lhe um prazer maior que o anterior, mas quando termina, tudo parece vazio de novo. E se você está assistindo a isso, talvez você também conheça esse ciclo. Dizer último vídeo e ainda estar preso na selva pixelizada. Não estamos falando de músculos agora, estamos falando de cérebros. Diretamente do centro de controle de bananas sequestrado. Hoje, Ape revela como a luxúria digital captura seu cérebro, rouba sua motivação e extingue o verdadeiro fogo da selva. E, mais importante, como recuperá-lo. Quando o prazer te aprisiona. O macaco abre sua pedra brilhante só por um instante. Um clique, um corpo. Mais um clique, mais uma cena diferente. O cérebro, projetado para uma selva onde encontrar um parceiro já era um milagre, interpreta cada novo vídeo como uma nova oportunidade de reprodução. Ele não vê pixels, ele vê novo parceiro, nova possibilidade, nova recompensa. É por isso que a dopamina dispara como fogo em palha seca toda vez que você desliza o dedo na tela. O problema não é apenas a luxúria, mas a quantidade. Em minutos, Símio vê mais parceiras em potencial do que seus ancestrais viam em toda a vida. Essa avalanche transforma a tela em uma selva sem fim, onde sempre parece haver algo melhor a apenas um clique de distância. A central de controle da banana entra em modo festa permanente e, para se proteger, começa a diminuir o volume de seus receptores. A normalidade deixa de parecer normal, a realidade perde o seu brilho. Então, a armadilha silenciosa aparece. Quando Símio está com uma pessoa real, o cérebro não reage mais da mesma forma. Não há mudanças de câmera, nem cortes, nem 100 opções instantâneas. Apenas um rosto, um corpo, um ritmo real. E a mente, treinada para buscar estímulos extremos, sussurra. Isso não basta. Não porque a realidade seja ruim, mas porque a mente foi reprogramada pela selva pixelizada. E isso nos leva à pergunta que muitos não se atrevem a fazer em voz alta. Se cada clique me promete prazer, por que aproveito cada vez menos o que tenho fora da tela? Inscreva-se, macaco curioso. A selva confunde, o macaco traduz. O golpe na confiança. O macaco olha para a tela e o que encontra não é apenas prazer. Seus corpos são esculpidos como estátuas em um templo impossível. Seios perfeitos, músculos definidos, movimentos que nenhum ser humano conseguiria realizar sem se machucar, sem câmeras, sem truques. Mas seu cérebro, tão ingênuo quanto o primeiro macaco a descer da árvore, acredita que essa é a realidade. E então, o pior acontece. A comparação. De repente, Símio não se vê mais como um guerreiro da selva, mas como um aprendiz desajeitado. Se o rei das telas faz tudo com perfeição e sem hesitação, por que ele demora tanto? Por que comete erros? Por que fica nervoso? A tela oferece mais do que apenas fantasias. Isso cria padrões impossíveis. E é aí que o verdadeiro desejo começa a morrer. Quando finalmente surge uma conexão genuína, com risos constrangidos e verdadeira intimidade física, a mente já está condicionada a julgar tudo como inferior. Cada gesto parece insuficiente. A mente se enche de dúvidas e a dúvida mata a paixão. A ansiedade adentra a selva. E com ela vem a desconexão do próprio corpo. As sombras gigantescas da caverna digital projetam uma poderosa mentira, a crença de que apenas o desempenho perfeito merece prazer. Mas onde há vergonha, o verdadeiro desejo não pode respirar. No fim das contas, o problema não está na tela, mas sim no macaco, que se esquece de que está assistindo a uma peça de teatro fantástica. Executado por profissionais, repetido quantas vezes forem necessárias para parecer mágico. A realidade é imperfeita, e é isso que a torna valiosa. A gasolina da selva está acabando. Quando o macaco libera toda a sua dopamina na tela, o cérebro interpreta que a missão do dia foi cumprida. Nós conquistamos, pensa a mente, mesmo que o macaco não tenha se movido 1 centímetro. Essa recompensa falsa engana o sistema de motivação. Se você já recebeu o prêmio, por que ir à academia? Por que buscar uma conexão verdadeira? Por que construir algo na vida? O combustível que antes era usado para empurrar pedras pesadas, para aprender, para perseguir sonhos, agora se consome num clique. E quando a ressaca chega, surge outra substância química, prolactina. Esse hormônio sussurra para o corpo: descanse, fique quieto, desligue-se da selva. E o rugido desaparece.
Símio sente que tudo custa o dobro. A ideia de treinar se torna uma montanha intransponível. Conversar com a tribo é tedioso. Até comer parece um trabalho. Todos os dias, eles lutam contra o mesmo inimigo invisível, suas próprias mentes exaustas. Porque a luxúria digital não tira seus músculos, ela tira algo muito mais valioso: a motivação para usá-lo. E sem motivação, não há progresso. O problema não é um momento de prazer. O problema é que a tela rouba a vontade de continuar crescendo. A selva real exige esforço e paciência. Mas a selva pixelizada dá tudo sem pedir nada em troca. E o que não custa nada, não satisfaz. Portanto, se Símio quiser voltar a ser rei da selva, ele precisa recuperar sua motivação interior, reconectar seus objetivos com a chama que sempre o carregou. O retorno do macaco alfa. O macaco respira fundo. Ele olha para sua pedra brilhante e compreende a verdade. Ela não é sua inimiga. Mas ela tratou isso como sua única fonte de sustento. O problema não é a tela, mas sim a dosagem. O cérebro não está quebrado. Ele foi sequestrado por recompensas baratas. E hoje, o macaco decide recuperá-lo. Primeira ação: silêncio digital. Um dia por semana em que a tela não manda. Sem rolagem, sem cliques, sem esgotamento do espírito. Naquele vazio inquietante, a verdadeira selva pode ser ouvida novamente. O vento, o riso, o ferro da selva chamando seu nome. Segunda ação: esforço antes do prazer. Se o macaco quer uma recompensa, primeiro precisa caçá-la. Treine antes de tocar na banana. Conecte-se com a tribo antes de se esconder na caverna. Deixe o cérebro entender que o que vale a pena vem depois do esforço. Terceira ação: conexão genuína. Contato real, um olhar, uma conversa, um abraço. Tudo isso libera dopamina, ocitocina e significado. A tela copia o prazer, mas não consegue copiar a vida. O macaco não renuncia ao desejo. Isso seria negar sua natureza animal. O que ele faz é domesticá-lo. Ele transforma a luxúria em uma força poderosa que impulsiona o progresso, em vez de roubá-lo. E quando ele sente desejo novamente, quando a paixão reacende com uma parceira de verdade, Símio descobre algo que a tela jamais poderá lhe dar. Orgulho. Orgulho de ter agido, de ter escolhido a vida em vez do pixel. Porque ser rei da selva não significa evitar a tentação. Significa aprender a dominá-la. Lembre-se disto. A luxúria não é eliminada, é domesticada. E aquele que domina seu fogo interior não teme se perder, porque controla a chama. Hoje, Símio não foge do desejo. Ele o lidera. Hoje, Símio é novamente o alfa. Antes de ir embora, responda a esta importante pergunta: quantas bananas energéticas a selva digital roubou de você hoje? Não deixe que a tela decida sua vida. Inscreva-se, compartilhe esse rugido com sua turma e deixe seu like. Junte-se ao clã Grip. Aqui, a selva é conquistada, não observada. Até o próximo vídeo.